Olá pessoal, voltamos aqui agora com a aula de citoplasma. Como já foi dito desde o início, a célula possui três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A função da membrana plasmática é delimitar a célula e realizar o controle das substâncias que entram e saem da célula. Já o citoplasma é o espaço intracelular onde ocorrem todas as funções celulares, ou seja, todas as funções que a célula exerce para manter o organismo vivo ocorrem dentro do citoplasma. A outra estrutura é o núcleo, que nós vamos estudar futuramente, que está relacionado basicamente com o armazenamento do material genético e realizar algumas funções muito importantes no nosso organismo. Então, o citoplasma, vamos começar a observar ele agora. As estruturas do citoplasma basicamente são três: o citossol, que é o líquido gelatinoso, que nós vamos observar em toda essa imagem. Esse líquido gelatinoso ele preenche completamente a célula, todo o espaço intracelular. Também existe o citoesqueleto, que são formados por filamentos, por microfibras, esses microfibras de filamentos de microfibras, e também por microtúbulos. E esses microtúbulos, esses filamentos aqui, vão dar origem aos centríolos, que são muito importantes lá quando nós estivermos falando sobre a divisão celular, ok? Outra coisa importante que está presente aqui no citoplasma são as organelas citoplasmáticas. Então nós temos aqui uma mitocôndria, nós temos aqui em cima um retículo endoplasmático rugoso. Então, basicamente, as três estruturas do citoplasma são o citossol, que é o líquido gelatinoso, que preenche todo o espaço intracelular; o citoesqueleto, que é formado por microfibras, microtúbulos, que dão a forma, dão sustentação, dão organização para a célula; e as organelas citoplasmáticas, que são os órgãos que realizam as funções celulares. O citossol. Então aqui nós temos um desenho de uma célula, não está muito bem essa imagem, mas podemos determinar o seguinte, que aqui na extremidade fica a membrana plasmática. Já aqui ao centro está o núcleo da célula. Então todo esse espaço aqui é o citoplasma. E esse citoplasma está preenchido por um líquido que nós podemos chamar ele de citossol. Você pode falar citossol, não importa. Ele não vai ficar bravo com você, que ele vai entender, vai te atender, tá bom? Então esse líquido gelatinoso, que é o citossol, ele é rico em enzimas e em organelas, que vão realizar as funções celulares. Outra estrutura é o citoesqueleto. Então aqui no citoesqueleto nós podemos observar, olha só, nós temos aqui essas microfibras, que são essas estruturas bem aqui embaixo. Essas microfibras, elas vão se organizando, formando filamentos intermediários e formando também os microtúbulos. Então, os microtúbulos, na verdade, são arranjos de microfibras que dão o arranjo à célula. Então, por que as células epiteliais são achatadas? Porque o citoesqueleto deu esse desenho para ela. Porque as células sanguíneas são arredondadas? Porque o citoesqueleto deu esse desenho para elas e foi essa a forma de funcionalidade, certo? Nós temos aqui também o esquema de uma mitocôndria novamente. Então, o citoesqueleto é formado por microfibras e por microtúbulos. E também existem essas peças secundárias, que são os filamentos, os filamentos intermediários. As organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas, elas são organoides, é como se fosse o órgão da célula. Nós temos uma organela responsável pela respiração. Olha só que bacana, no nosso órgão, o nosso organismo, o nosso corpo possui os pulmões, que realiza a respiração sistêmica, e a célula possui a mitocôndria, que realiza a respiração celular. Temos também o lisossomo, que faz a limpeza aqui, faz a digestão intracelular. Os centríolos, que são originados a partir do citoesqueleto. Os complexos, também aí, tem muitas pessoas complexadas. A célula também tem o seu complexo. Nesse caso é o complexo de Golgi. Também as células possuem os retículos endoplasmáticos, tanto liso como rugoso, e outras organelas aí. Então, o citoplasma em si, ele é formado por
citoesqueleto, citossol e pelas organelas citoplasmáticas, que são quem? Os organoides celulares. São elas que exercem todas as funções celulares. Aqui nós temos o desenho de uma célula e agora a gente vai entender um pouquinho o funcionamento da célula. Então aqui bem no centro nós temos o núcleo. O núcleo nós vamos estudar futuramente, ou seja, a célula é formada por 3 estruturas. Aqui, ó, a membrana plasmática, então essa estrutura aqui, ó, que está delimitando a célula. Aqui, bem lá no centro, que é esse que está em azul, é o núcleo, ó, o núcleo, toda a estrutura do núcleo. E o restante é o citoplasma. E o citoplasma é formado pelo líquido, citossol, pelo citoesqueleto e pelas organelas citoplasmáticas. Então, basicamente, agora nós vamos entender um pouquinho dessas organelas citoplasmáticas. Ao lado do núcleo, grudado no núcleo, na verdade, é como se fosse um aumento do núcleo. Ela está ligado, né, o retículo endoplasmático está ligado diretamente ao núcleo. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático. Ó. Existe esse mais próximo do núcleo, que é formado por galerias, por canais, e esse um pouco longe do núcleo, que é formado por alguns tubos. Olha só que interessante. E outra coisa interessante, esse retículo próximo do núcleo tem umas pintinhas. E esse outro ele é liso, ou seja, existe 2 tipos de retículo. O retículo endoplasmático rugoso, que são essas pintinhas aqui, que mais para frente nós vamos saber o que são. E aqui o retículo endoplasmático liso, ok? Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Vamos ver um pouquinho mais para frente, depois a gente volta para determinar essas funções. Vamos entender como funciona então a célula? Olha só aqui, nós temos o complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi é formado por cisternas. O complexo de Golgi é como se fosse o armazém. Aqui a célula vai armazenar todas as suas substâncias, certo? Olha só aqui que interessante. Nós temos aqui agora uma mitocôndria. Ó, essa é uma mitocôndria, ali também é uma mitocôndria. Então são só mitocôndrias desenhadas de formas diferentes, tá bom? A mitocôndria é a usina de força. É aqui que a célula vai conseguir gerar sua energia. Nós temos também os vacúolos, né, que são as estruturas aonde a célula vai armazenar algumas substâncias aí. Por exemplo, temos o lisossomo. Quando nós falarmos dos lisossomos, a gente vai entender um pouquinho qual é a funcionalidade dos vacúolos, ok? Então agora nós vamos voltar a falar dos retículos. Nós vamos voltar a falar dos retículos endoplasmáticos, tá bom? Então agora nós vamos estudar as funções de cada organela do citoplasma. O retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele possui uma estrutura chamada de ribossomos. Então, cada pintinha dessa aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, cada ruga dele é um ribossomo. Qual é a função do ribossomo? Nós vamos entender um pouquinho lá na frente, quando nós estivermos estudando síntese de proteína, que o ribossomo possui a função de produção de proteína. Então, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Produção de proteína. Então, é aqui que vai ocorrer a produção de proteína e também, só que essa proteína aqui, na verdade, era para exportação. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é produção de proteína para exportação. Olha só, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó, no citossol? Também são ribossomos. Então, esses ribossomos soltos no citossol vão produzir proteínas para a própria célula. Já os ribossomos aderidos na membrana externa do retículo endoplasmático rugoso vão produzir proteínas para exportação. Agora aqui, na continuação do retículo endoplasmático, nós vamos visualizar essa parte lisa. O retículo endoplasmático liso é liso porque ele não possui ribossomos aderidos à sua membrana externa. Já o retículo endoplasmático rugoso é rugoso porque ele possui o quê? Ribossomos aderidos à sua superfície externa. Então, possui ribossomo? Rugoso. Não possui ribossomo? Liso. Então, agora você imagina um negócio liso. Está imaginando um negócio liso? O que é esse negócio liso que você está imaginando? O lipídio. Lipídio é o que? São óleos, são gorduras. Ó, L de lipídio, L
de liso. Então essas substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático liso também vão ser de exportação. Então qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Produção de proteína para exportação. Qual é a função básica do retículo endoplasmático liso? Produção de lipídio para exportação. Também é no retículo endoplasmático liso que ocorre a produção dos hormônios sexuais, né? Dos esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes são um tipo de hormônio. Esse hormônio ele é um lipídio e esse lipídio é produzido através, né, por meio ou nos retículo endoplasmático liso, certo? Tudo que é produzido na célula, tanto pelo retículo endoplasmático rugoso, as proteínas, ou pelo retículo endoplasmático liso, os lipídios, são direcionados para o complexo de Golgi. Lembra que eu falei para vocês que o complexo de Golgi, ele é um armazém, são cisternas dobradas que armazenam as substâncias produzidas pelos retículo endoplasmático rugoso e pelo retículo endoplasmático liso. Então todas as substâncias vão ser armazenadas no complexo de Golgi, para depois serem lançadas para o exterior celular, certo? Outras organelas citoplasmáticas aqui importantes. O lisossomo. Quem são os lisossomos? O lisossomo é uma organela citoplasmática produzida pelo complexo de Golgi. A função do lisossomo é realizar a lise celular. Um exemplo da função do lisossomo é quando o vacúolo armazena uma substância ou uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria invadiu a célula, ele vai ser capturado pelo vacúolo. E a união do vacúolo com o lisossomo vão formar o vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo vai realizar a digestão intracelular. Outras organelas aí importante é a mitocôndria, que nós vamos ver mais para frente. A função básica da mitocôndria é realizar a respiração celular, certo? Outra coisa importante também são os centríolos. Olha aqui, os centríolos eles são originados a partir do citoesqueleto e somente as células animais possuem, ou seja, as células vegetais não possuem centríolos, ok? Agora, aqui nós temos uma comparação básica entre uma célula animal e uma célula vegetal. Do nosso lado esquerdo nós temos uma célula animal e do nosso lado direito uma célula vegetal. E olha só que interessante, estão vendo essas organelas verdinhas aqui que estão presentes na célula vegetal? Nós não encontramos elas na célula animal, mas observe que essas organelas laranja que temos na célula animal, nós encontramos na célula vegetal. Ou seja, as organelas laranja, que são a mitocôndria, ela é presente tanto na célula animal como na célula vegetal. E ela é responsável pela respiração. Já essas organelas verdes só é encontrada nas células vegetais. Ou seja, os cloroplastos são exclusivos de células vegetais. Nesse caso, é a organela responsável pela realização da fotossíntese para a produção de energia, né? Para a produção de alimento, na verdade, em forma de glicose, ok? Outra coisa interessante é essa parte verde da célula vegetal, que reveste a membrana celular, que é a parede celular, que é, nesse caso, formada por celulose. Então, a matéria-prima da parede celular é a celulose. E nós temos esse grande espaço chamado de vacúolo, ou vacúolo vegetal, ou vacúolo vegetativo, ou vacúolo central. É onde a célula vegetal armazena as suas substâncias. Então, tudo que não presta, ou todos os dejetos, ou toxinas que são produzidas na célula, vão ser armazenadas nesse vacúolo aqui. Quanto maior é o vacúolo, mais velha a célula vai ficando, até todo o vacúolo preencher a célula e essa célula aqui não ser mais viável, ok? Então, basicamente, as diferenças entre as células animais e vegetais é o revestimento externo. Então, as células vegetais possuem uma parede chamada de parede celular, que nesse caso é a parede celulósica. As células animais não possuem. Outra coisa,
é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela exclusiva de células vegetais. É aqui que ocorre a fotossíntese. Já as células animais não realizam fotossíntese. Por que não realizam fotossíntese? Porque não possuem o cloroplastos. E outra estrutura interessante que as células vegetais possuem são esse vacúolo aqui. Já a célula animal possui centríolos. Os centríolos eles são importantes na divisão celular. Quando vai ocorrer a divisão celular, os centríolos vão direcionar os cromossomos para que ocorra perfeitamente a separação do número de cromossomos de todas as espécies aí de animais, ok? Então, basicamente é isso e estamos encerrando a nossa aula de citoplasma agora, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.